Oi, bom dia. Eh, Antes de mais nada, uma desculpa por a resolução deste vídeo. Meu celular ficou sem armazenamento, espaço de armazenamento, eh, depois de a gravação que eu fiz de um tutorial. Então, como eu preciso dessas gravações ainda, eu ainda preciso delas, estou fazendo esse vídeo desde o computador. Então, para nosso projeto final, eh, nós devemos estar mostrando nossos talentos. Mas eu sou muito tímida, não sou muito boa reconhecendo meus talentos. Então, eu escolhi dois dos que a gente regularmente fala elogios a eles. Então, o primeiro é cosplay, como você olha aqui. Eu estou compartilhando umas delas somente. Eu tenho muitas outras que compartilhar, mas não temos muito tempo, então só vou compartilhar umas delas. Eu faço tudo delas, desde as roupas, detalhes, a maquiagem, tudo. Como eu já falei, sou muito tímida. Eu acho também que é muito cansativo ir a convenções de comics, então eu só faço isso em ocasiões como Halloween. É, a segunda, que leva muito menos tempo, fica mais em casa, é o desenho e a pintura. Hoje veremos um tutorial de como fazer uma pintura desde o início. Não sem antes eh, mostrar ou compartilhar com vocês alguns outros exemplos de pinturas que eu já fiz no passado. Às vezes é necessário ou preciso mostrar, como nas fotos que eu já compartilhei, todo o processo, porque às vezes a gente não acredita que foi eu que as fez. Então, eh, deixo todo o processo aqui. Eh, Vamos começar. Vou a comentar os materiais que vamos a precisar. Então, um copo de água, uma paleta para as misturas das cores e tela. Pode ser qualquer tela. As pincéis. Estas, por exemplo, têm certas duras e não servem para nós, nem as redondas, que esses são para aquarela. Estes. Então, eu sugiro que você certifique-se de que sejam pincéis que são retos ou ovais, que são para acrílico. Uma espátula, pincéis mais finos, tinta roxa, tinta preta, tinta vermelha, tinta branca e tinta azul. Com os materiais prontos, pegue uma caixa que não serve mais para proteger sua mesa ou escrivaninha. Estou colocando um cotonete para que vocês vejam quanto estas pinturas miniaturas medem. 3 por 3 centímetros. Então, este pôr de sol é o que vamos a replicar hoje. Pôr de sol, nascimento do sol, o que a sua imaginação mande. Mas é a pintura que vamos a replicar hoje. Pegamos a espátula, tinta preta e alguns lenços umedecidos. Isso vai ser úteis para a espátula. Então, pegamos tinta roxa e tinta azul, como você pode olhar no vídeo. Depois pegue a tinta vermelha e a tinta branca. Limpe sua espátula. Cada que você troca as cores, certifique-se que você limpiou sua espátula.
Pegue a tinta preta e comece a espalhar de cima para baixo e de esquerda para a direita. A tinta na tela tem que ser de mais ou menos. Não leve mais tinta na tela, pois deve acabar conforme dissemos, como vocês podem ver. E você pode usar os lenços umedecidos para retirar o excesso da tinta. Mas tome cuidado de não pintar muito baixo, deve ser 1/3 da tela. Pegue a tinta roxa imediatamente e sempre antes que a cor preta seque. Caso contrário, não conseguiremos misturar para obter um gradiente. Comece a misturar até que as duas cores formem um gradiente. A tinta roxa, assim, igual como a tinta preta, não deve ocupar mais do que aproximadamente 1/3 da tela. Limpe sua espátula. Então pegue a tinta branca e comece a misturar até que duas cores, as 3 cores, nesta ocasião, formem um gradiente. Se você está se perguntando o que estamos fazendo com uma mistura de azul e vermelho, se por algum motivo acontece que você não tem tinta roxa, você consegue misturando as cores azul e vermelho é apenas uma gota de branco e você consegue. Novamente, lembre-se de limpar sua espátula cada que você troca as cores. Podemos aqui dizer que agora temos um roxo e um violeta, seja lá que for, são as cores que precisamos para esse gradiente. Lembre-se de misturar antes que as cores sequem. Se acontece que as cores secarem, teremos que começar do zero. Deixe secar. Se você não tem paciência como eu, pegue o secador de cabelo e seque. Também pegue uma régua e desenhe sua linha guia para desenhar o horizonte, as montanhas, as árvores, o que você quiser. Depois de ter os desenhos prontos, pegue os pincéis mais finos e comece a traçar. Comece com os contornos, com tinta preta, e depois troque por um pincel mais maior e reto, para economizar tempo e deixar o acabamento mais uniforme na tela. Depois que os contornos estiverem concluídos, volte para os pincéis finos, para os contornos. Lembre-se que mais distante o objeto tem que ter um pincel mais fino para os detalhes. Aqui eu estou pintando os detalhes os galhos de uma árvore seca ao longe. A pintura será simples porque não temos muito tempo, mas terminaremos com os detalhes das estrelas. Para isso, é necessário que tenhamos a textura correta do branco e temos que colocar bastante água, mas não tanto porque o branco pode ficar transparente. Para este efeito, se usar uma escova com cerdas duras, um pincel com umas cerdas duras, você vai repetir os movimentos que você vê para fazer o efeito das estrelas. Se você ainda não tenha feito efeito, você pode praticar em outras superfícies escuras antes de fazê-lo na tela real. Repeta o processo do uso dos pincéis finos para pequenos detalhes, como essa estrela cadente que eu adicionei. Como apaguei uma estrela que era grande demais para uma estrela,
pequena demais para uma lua, eu acabei adicionando a galáxia de Andrômeda ao fundo.